Olá! Hoje é a vez do capítulo 35. Acho que eu vou ler inteiro também. O procônsul romano em Atenas era um homem jovem, ambicioso e expedito. Jamais fora soldado, e sua família era grande em Roma. Lá ele cometera consideráveis indiscrições, o que tornara necessário que a família usasse dinheiro e influência para tirá-lo de Roma por algum tempo. Fora educado para as leis e era muito inteligente. Lucano, durante toda aquela semana, estivera atirando o nome de seu pai adotivo ao rosto do procônsul, quando pedia justiça. O procônsul, embora admirasse a aparência, o intelecto e a força de Lucano, achava o grego muito tedioso. Lucano era, evidentemente, um cavalheiro, e o procônsul, que também o era, estava inclinado a se mostrar indulgente e grave. Mas o assunto era tão insignificante. O procônsul reclinava um cotovelo elegante sobre a mesa e ficava a olhar bondosamente para Lucano. Atrás dele, em seu gabinete de trabalho, as flâmulas de Roma pendiam majestosamente e os soldados perfilavam-se com as faces que as águias imperiais rematavam. Meu caro Lucano, dizia o procônsul melifluamente, compreende-se, como te disse, tua indignação. O camponês rico de que se trata está arrependido e disposto a pagar os reparos da tua casa. Que mais desejas? Está disposto a pedir-te perdão em público e confessa que sua mulher tentou pessoalmente o aborto. Ajoelhará diante de ti, chorará a teus pés. Sejamos razoáveis. Lucano olhou-o com toda a concentração possível de seus furiosos olhos azuis. Eu quero que ele seja punido. Quero que seja sentenciado a um longo período na prisão. Que adianta o arrependimento dele para meu amigo Ramo, que ficou cego? As lágrimas do camponês lhe restituirão a vista e removerão seus ferimentos e contusões? Tu és tão inexorável, suspirou o procônsul. Ofereceu-lhe vinho, mas o grego o recusou, com um gesto de desdém. Consideremos, Lucano, teu servo, um negro escravo. Já te disse milhares de vezes que ele não é um escravo, gritou Lucano. É verdade que o acusaram erradamente de uma tolice qualquer e ele foi aprisionado. Comprei-o e já te mostrei os papéis de sua liberdade, liberdade que lhe dei. Como podes pedir-me que aceite o arrependimento do camponês por ele? Se tivesse injuriado minha pessoa, talvez eu chegasse a perdoá-lo. Mas não tenho o direito de oferecer perdão em nome de meu amigo, que não só é mudo, mas agora está cego. Onde está a justiça romana? Continuou ele amargamente. Toda a minha vida ouvi falar na justiça romana e meu pai adotivo a reverenciava. Justiça igual para todos os homens. Que falsidade, que mentira! O procônsul tornou a suspirar. Teu servo não é apenas um negro, mas um bárbaro. O camponês é um cidadão da Grécia, embora eu pense particularmente que os gregos são superestimados. Estou falando dos gregos modernos,
que se alimentavam da reputação dos seus antigos grandes homens, como as bancarrotas se alimentam do seu capital. Deixa-me ler-te uma regra e um regulamento. E apanhou um manuscrito, do qual leu, abre aspas, um cidadão de Roma ou um cidadão de qualquer país que esteja sob a jurisdição da Pax Romana tem certos direitos de dignidade, recurso à lei e à justiça de seus pares. Fecha aspas. Mas teu servo bárbaro não é um homem de origem clara, nem mesmo é egípcio. Não tem categoria. É homem de cor, não é um homem branco. E tu me pedes que condene um rico cidadão grego que envia seus impostos para Roma, que é amigo de políticos gregos, mandando-o para a prisão. Precisamos analisar o assunto dentro de um quadro de referências, sem preconceitos e com senso comum. Já imaginaste o que os cidadãos de Atenas julgariam de uma sentença de prisão imposta a um simples camponês que honestamente acreditava ter ramo olho mau? Malditas sejam tuas regras e regulamentos, berrou Lucano, enquanto batia duramente com a mão aberta sobre a mesa elegante. O que vem a ser a lei quando esta se opõe à justiça? Advogados e juízes são asnos, abomináveis e deveriam ser suspeitos. Peço justiça para Ramo. É um homem e foi injuriado quase mortalmente por outro homem. Se eu não tivesse chegado a tempo, ele teria morrido. Não tem ele os direitos de um homem, seja qual for a sua origem? Sua qualidade de homem deve ser desprezada? Respirou profunda e furiosamente. Que venha a ser Atenas para mim. Jamais voltarei aqui, onde misericórdia foi paga com ódio. O procônsul sorriu, um sorriso quase coquete. Isso não será desagradável para os médicos atenienses, que estão extremamente revoltados contra ti. Os médicos dizem que tu os privas de pacientes que lhes pagariam consultas. Sentem que os prejudicaste com teus tratamentos gratuitos e que os clientes esperam pela tua volta. Eu só ajudei os que não podiam pagar. O procônsul ergueu os ombros. Quem se importa com esse rebanho irresponsável? Além disso, e ele tossiu, dizem-me que aceitaste pacientes ricos, cujos casos eram perdidos e que pagariam quantias elevadas. Curei muitos daqueles que os médicos consideraram casos sem esperança. Se provei que os médicos estavam errados e humilhei-os em sua ignorância, não é culpa minha. Lucano batia os punhos sobre a mesa e seu rosto mostrava-se vermelho e colérico. O procônsul tossiu mais fortemente. Não te disse isso antes, mas os médicos escreveram-me queixando-se de que praticas a magia e a feitiçaria, e isso é uma séria acusação. Lucano estava perplexo. Estás tentando dizer-me que os médicos da Grécia, esses médicos modernos, dão ouvidos a tão bárbaras superstições? Deve saber que eles vão ao oráculo de Delfos e que todos os homens são supersticiosos, Lucano. Mesmo os médicos. Uma queixa em particular
Fala de um comerciante rico que sofria de câncer e que tinha apenas 1 mês de vida. E tu o curaste. Conheço esse comerciante. Seu nome é Cálias. Isso se passou há 2 anos. Eu lhe disse que os médicos tinham razão, mas dei-lhe uma poção para aliviar-lhe as dores. Morreu, tenho certeza disso. Não morreu, está vivo e são, e retirou-se para suas propriedades em Kos. Lucano estava incrédulo. Então os médicos estavam errados e eu estava errado. Veio procurar-me com o corpo cheio de feridas. É provável que se tratasse de alguma moléstia de pele que se pudesse confundir com câncer. Todos nós nos enganamos. O procônsul sacudiu a cabeça. Não, os médicos estavam certos e tu também o estavas. Por alguma forma de magia, tu o curaste. E os mágicos são vistos com profunda suspeita, acreditando-se que estão ligados às forças mais trevosas do inferno. Já ouvi coisas antes muito ridículas, mas esta é a pior. Os médicos apenas se ressentem da minha presença, e os que não podem pagar a consulta devem morrer por falta de auxílio? Faço honra à tua compaixão, Lucano, embora a deplore. Devo dizer-te agora que o camponês fará penitência, mas deves esquecer os danos sofridos pelo teu servo. Para mim, punir o camponês será colocar toda a Atenas em torno de meus ouvidos. E é da política de Roma, da explícita política de Tibério César, nosso divino imperador, manter a paz nas províncias. Jamais chegaste a pensar que um ato de justiça romana inspiraria respeito à Grécia, que inventou a democracia? Já ouviste, como eu tenho ouvido, o povo zombar de Roma? Eles não praticam a democracia, mas, como todos os hipócritas, fingem venerá-la. Declara-lhes que todos os homens têm recursos iguais perante a lei. Mesmo um antigo escravo, um negro, um servo, que foi estupidamente machucado por um grego, que é teu servo? Lucano rangeu os dentes. Aquela discussão perdurava e sempre terminava daquela maneira. Relanceou vagamente os olhos pelas mãos. Usava sempre o anel de Diodoro e o anel que Tibério lhe dera. Jamais tornara a pensar neles, mas agora seu rosto corou e ele se excitou. Tirou do dedo o anel de Tibério e fê-lo rodopiar sobre a mesa. Olha para este anel, exclamou ele. Eu te juro, por todos os deuses, que o próprio Tibério, que honrava meu pai e me honra, deu-o a mim para que eu usasse sempre. Duvidas disso? Escreve a Plócio, o bem-amado comandante dos pretorianos no Palácio Imperial, que é meu amigo, e pergunta-lhe. Tibério ama-o como a um filho e confia nele acima de todos os homens, e ele é como um irmão para mim. O anel magnificente jazia sobre a mesa, brilhante e reluzente, e o procônsul, que adorava anéis, ao notar o enorme valor daquele, ficou mudo de espanto. Estava assustado. Apanhou o anel respeitosamente e examinou-o com reverente temor.
Se não fizeres justiça no que se refere a esse camponês, disse Lucano, que desprezava os que usavam nomes e influência, eu mandarei este anel a César e lhe pedirei sua própria justiça, pois ele não permitirá que eu seja humilhado e meu pedido seja rejeitado desdenhosamente. O procônsul manteve o anel entre os dedos, como quem segura um objeto sagrado, e disse, a voz trêmula, por que não me falaste nisso antes, nobre Lucano? Não pensei em tal coisa. Não pensei que um funcionário romano precisasse do nome de César para cumprir com seu dever. O rosto de Lucano brilhava de escárnio. Meu pai adotivo era um nobre, um tribuno justo, mas os de sua espécie se extinguiram. Ele jamais precisaria de uma quinquilharia vinda das mãos de César para agir. O procônsul umedeceu os lábios com a ponta da língua. Levantou-se, ainda segurando o anel. Curvou-se diante de Lucano e, suplicando-lhe perdão, recolocou-lhe o anel no dedo. Depois voltou-se para seus soldados e disse-lhes em voz que retinia de cólera: prendei imediatamente aquele canalha e atirai-o na prisão, a fim de esperar o que me parecer melhor. Deve um romano sofismar diante de seu dever? Ide, o nobre Lucano foi imperdoavelmente insultado por um mero camponês, e eu o vingarei. Ainda falta muito para terminar o capítulo. Acho que vou ficar por aqui. Tá? É bom, né? Vocês tenham aí 2 capítulos mais curtinhos. Sei que vocês gostam. Mas vamos esperar, né? Gente, que coisa horrível, né? Não é à toa que Lucano se enche de cólera e nojo. Acho que mais nojo do que cólera, né? Ficamos então por aqui. Volto no próximo vídeo para terminarmos esse capítulo. Espero vocês. Muito, muito, muito obrigada. Até lá.